E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Aqui é onde nós aprendemos sobre análise gráfica, aprendemos mais como operar suporte e resistência, como operar tendências, ou seja, aprendemos mais sobre a dinâmica dos mercados, como analisar o gráfico de forma correta. Então já te convido, você que está chegando agora, a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que nós temos aulas aqui todos os dias gratuitas para te ajudar. Inclusive, se você quiser me seguir aqui no canal do meu Instagram, para ficar sabendo de outras novidades, de outras situações, ou mesmo pelo direct, precisar tirar uma dúvida, você pode entrar em contato comigo, Kika do Rinaldi. Aqui você vê resultado dos alunos, assim como o link do treinamento. E quem do treinamento está com 60% de desconto, tá? Eu sempre deixo esse recado aqui que é importante. Às vezes eu falo, mas tem sempre gente que fica perdido nos recados. Você também que é novo aqui, você pode baixar esses 16 padrões de candle para que ajude você na execução das entradas aí na hora da análise do gráfico. E onde você faz esse download deste book? Você vai no meu canal do Telegram, que está aí no link da descrição ou no banner do canal. O meu canal do Telegram é Treinamento Hunter. Qualquer um que tenha meu nome ou minha imagem, que não seja esse, não é meu, tá? Eu só tenho este canal oficial, Treinamento Hunter. Você vai entrar lá e vai ver já em mensagem fixada, ó, o download dos 16 padrões. Você vai clicar aqui, tem o link, tem o e-book aqui para você fazer o download, tá bom? Recados dados, vamos nós para os gráficos. Bom, chego aqui, domingão, mercado fechado, então estamos em OTC. Olha que interessante como o mercado fechou, né? Olha o movimento que o gráfico fez na sexta-feira, fechando sexta-feira. Quem já acompanha o canal, ou que é do treinamento, já entende este movimento com uma vela gigante dessa, fechando em 50% do movimento. Então, muitas pessoas falam assim para mim, Cadu, tem como eu ser lucrativo no mercado de opções binárias, operando OTC, porque eu só tenho tempo para OTC. Sim, você pode utilizar da sua técnica, que para alguns é chamada de estratégia, e você pode usar a melhor técnica ou melhor estratégia para operar OTC, principalmente no suporte de resistência avançado, que eu sempre digo aqui e ensino no treinamento a fundo, onde você vai setor por setor, sabendo a lógica e a razão de cada movimento. Não existe uma entrada no gráfico sem razão, porque se não tem razão na sua entrada, você está trabalhando por um achismo, por uma emoção. Eu acho que vai acontecer, e isso não existe. Nós temos que ser racionais aqui no trading. Então vamos lá, mercado de balcão. Vamos abrir o primeiro ativo aqui. Demorou para carregar. Não sei se pode ser a internet. Inclusive, esses dias um aluno me perguntou o que eu achava. Ele pediu uma dica sobre computador e a internet para ele operar. E eu disse para ele que é uma questão até simples, porque se eu tenho um bom computador e uma boa internet logada, é óbvio que a transmissão de dados, as minhas entradas no gráfico, vão ser muito melhores. Eu falei para ele, eu não sou um técnico de informática, mas eu dei uma dica para ele sobre o modelo de computador, um exemplo, né? E tendo, é claro, uma boa internet. Então, se você quer ajudar o nosso colega aí, que ele está pensando em comprar um computador, escreve aí nos comentários, por exemplo, qual o computador que você usa, qual o notebook que você usa, porque eu falei para ele, é a mesma coisa nós em uma autoestrada. Se você está com um carro de 200 cavalos turbo, na hora de fazer uma ultrapassagem, é muito melhor do que você estar com um carro de 90 cavalos sem ser turbo. Não é verdade? Tá lá, ó, enquanto estamos conversando, fiz a minha primeira entrada. É muito melhor. É muito melhor. Então é claro, se você tem uma boa máquina atrelado a uma boa internet, a hora que você vai fazer a execução da sua ordem é por uma questão lógica que a transmissão de dados vai corresponder muito melhor. Por exemplo, tem gente que usa um Wi-Fi muito longe da onde está, tem aquele certo delay de transmissão de dados. Aí a pessoa
fala mal da corretora, fala mal de um monte de coisa. Não estou falando que a corretora não acontece isso também, não é isso. Mas você entendeu o que eu estou querendo dizer. Se você tiver um bom equipamento com uma boa internet, é óbvio que será melhor do que você estar com um computador mais cansado, mais usado. Depende para que você usa esse computador também. Se é um computador que você usa só para operar, é uma coisa. O processamento de dados dele interno é uma coisa. Quando você usa vários tipos, o computador para várias coisas é outra situação. Então você tem que aliar muito bem o que você está fazendo nos seus estudos em relação a isso. Aqui, ó, entrada perfeita. O que eu fiz? Análise gráfica, entendi a movimentação do gráfico, a lógica do preço. Quando o gráfico chega nessa região, ele encontra uma resistência, me mostra a estrutura de baixa na região, eu espero um movimento de engolfo, fez movimento de engolfo, seguir na tendência. Simples, tranquilo, olhando o que? A técnica. Qual é a melhor técnica para se operar um suporte e resistência avançado? Qual a melhor técnica para se operar o mercado de opções binárias em OTC e ser lucrativo? Eu digo sempre que é a análise gráfica. Por exemplo, aqui mesmo no gráfico. Olha que interessante. Vou traçar uma linha aqui para ficar mais fácil. Se você chega aqui, você vai falar assim para mim, Cadu, aqui tem uma resistência. Conforme você desce o movimento, você vai falar aqui, ó, aqui tem uma resistência. Você vai falar aqui, ó, aqui tem uma resistência. Olha que interessante, o gráfico encontrou essa resistência. Dentro dessa resistência já existe um suporte aqui abaixo, ou seja, existe um trabalho de canal aqui. Se nós formos trabalhando esses canais, e eu falo muito sobre os canais, quem me segue sabe disso, quem está no treinamento sabe disso. É claro que quem está no treinamento sabe muito mais a fundo, né? Aqui eu deixo muitas dicas para você. Dá uma olhada nos canais aqui. Então, quando eu chego aqui e vejo o gráfico trabalhando nessa região, eu já vejo que ele está com pouca força para romper esse canal. E ele pode fazer o mesmo movimento que o gráfico fez no passado, que o gráfico fez no passado, que o gráfico fez no passado, que o gráfico fez no passado. Olha aqui o gráfico me mostrando o que ele está fazendo. Então eu vou lá e executo. Então, a melhor estratégia para você operar um suporte de resistência avançado e ser lucrativo é ter conhecimento gráfico. É conhecer a análise gráfica. Estou mostrando para você aqui a lógica das movimentações. Como eu entendo uma movimentação gráfica com lógica, com razão, é claro, né? Eu olhando aqui, eu estou vendo vários setores do gráfico, várias situações, estou tendo um entendimento do que o gráfico está fazendo. E isso, gente, a gente vai aprendendo conforme a gente avança nos nossos estudos. Olha aqui o gráfico, fazendo um movimento, ele veio aqui, chegou nessa região, encontrou um suporte para suportar a força do movimento. Retornou, mostrou que ele quer continuar caindo, uma tendência de queda, voltou nessa região. Ele chegou aqui, ó, encontrou o suporte de novo. Só que ele já está de novo nessa região tocando com suporte. Mas ele veio e deixou uma sombra aqui embaixo. Ó. Olha onde ele deixou a sombra. Ele já não deixou a sombra nesse suporte de cima. Ele deixou a sombra nesse suporte de baixo. Ah, então eu posso definir que ele vai corrigir ali? Não. Eu tenho que esperar ele me mostrar uma formação que ele me mostre que ele quer parar ali. Aqui seria melhor ainda para mim, ó. Se ele fosse realmente fazer uma correção na região. Essa região aqui seria muito melhor do que essa região aqui. Isso é um suporte de resistência avançado. Ah, Cadu, mas ele está querendo aqui, ó, corrigir. Ele está querendo fazer um movimento. Tudo bem. Ó, inclusive ele está fazendo a correção. Mas, de acordo com a movimentação do gráfico, do que ele me mostra de lógica de movimentação em tendência nas regiões, essa linha aqui, onde eu vou pintar para você de amarelo, seria o melhor ponto de correção. O gráfico não veio, não buscou, começou a trabalhar na parte de cima, tranquilo. O que eu faço? Fecho o wildcard, vou para outro par de moeda, Euro GBP. Vamos lá. Mercado de OTC, ó, chegando aqui novamente. Olha que interessante. Olha o movimento do gráfico. Ele tem essa região que ele pode fazer um trabalho de suporte
e tem essa região que ele pode fazer um trabalho de suporte. Quando o gráfico me mostra as suas movimentações lógicas, ele já está me mostrando que ele está a fim de buscar mais a fundo o preço. Ah, Cadu, mas eu posso trabalhar aqui que essa região ainda pode segurar o movimento dele? Pode, mas ele está muito travado aqui nessa região, né? Eu olhando aqui, eu vejo ele muito travado. Eu vejo ele trabalhando mais abaixo. Ou seja, quando a gente vai analisar o suporte e resistência, a gente tem que ver esse suporte e resistência dessa forma. A gente não pode ver um suporte e resistência simples, como se fosse um suporte e resistência qualquer. Não, ele é avançado. Tanto é, ó, olha que interessante, o preço chegou, tocou com a linha aqui. Quando ele retorna, ele já tem um outro encontro nessa região aqui, tem outro encontro nessa região aqui, tem outro encontro nessa região aqui. Olha que lugar, que miscelânea de regiões. Ou seja, o que eu faço? Olha aqui ele de novo, ó, brigando com volatilidade, subiu. O que eu faço? Vou fechá-lo, vou procurar outro gráfico. Disciplina, paciência. Olha que o gráfico chegou na região GBP/USD, tá chegando nessa região aqui, ó, tá deixando um candle aqui. Olha que interessante, ó. O que é a análise? Olha isso. Agora sim eu vou com ele fazer um movimento. Por quê? Porque aqui eu tenho mais lógica do movimento. Nessa região aqui que eu estou fazendo a entrada, eu tenho muita mais lógica. Eu tenho muito mais lógica no movimento do que se eu tivesse entrado naquele outro gráfico. E eu não precisei de muito tempo para analisar. Eu simplesmente olhei para o gráfico e vi o que está acontecendo. A única problemática aqui é que eu vejo que ele está com muito pavio, né? Muito pavio nessa região. Então, existe uma certa volatilidade no gráfico. Até em OTC, Cadu? Até em OTC. Né? Como os gráficos são espelhados dessa forma e são colocados dessa forma, isso faz com que esse espelhamento também tenha essa volatilidade, né? Não sei se é questão da corretora, eu não sei. Eu só sei que de análise gráfica eu entendo. E aí eu sei o que eu estou fazendo. Então aqui é muito mais claro eu fazer uma entrada neste movimento do que no outro par de moeda. Ó. Tá lá. E você viu que eu não precisei de muito tempo. Por quê? Gráfico movimentando, chegou numa região de resistência, encontrou resistência, voltou, encontrou suporte, segui a lógica do gráfico, segui a razão de movimento, entendi o que ele está fazendo, contexto em região suporte e resistência avançado, tá lá, mais uma entrada positiva. Então, todos os dias são assim. Todos os dias são assim. Uma lógica de movimentação, uma lógica de razão. A melhor estratégia para operar no mercado de OTC, suporte e resistência avançado e ser lucrativo, é você saber o contexto gráfico, a leitura gráfica de acordo com a análise gráfica. A análise gráfica te ensina a operar suporte e resistência. A análise gráfica te ensina como operar tendência. A análise gráfica te ensina como operar padrões de candles. A análise gráfica te ensina como operar. Ah, Cadu, mas é OTC. Não importa qual é o mercado. Não importa se é o mercado de OTC, se é mercado aberto. O que nós estamos analisando aqui são gráficos. Tem muita gente que fala assim, Cadu, mas você opera em corretora tal, eu opero em outra corretora. Qual o problema? Qual o problema? São gráficos, eu não estou operando corretora, eu não estou operando, sabe? Vocês ainda têm vocês ficam presos em detalhes porque vocês ouvem fulano, ciclano fazer e vocês se agarram em derrotas, em pessoas derrotadas que querem te levar para o fundo do poço junto, porque fulano falou, ciclano falou, beltrano falou. E vocês se apegam a isso. E aí vocês julgam as suas falhas ou seus erros na desculpa que os outros dão. Então, para com isso. Se você não estudar, você não sai do lugar. É isso que você tem que fazer, estudar, senão você não sai do lugar. Se você não entendeu o que é análise gráfica, você não sai do lugar. Gente, a maioria das pessoas que chegam para estudar comigo, eles falam assim, eu sei análise gráfica. Quando eles começam a estudar, eles veem que não sabem análise gráfica. Eles começam a aprender análise gráfica novamente. Aí eles começam a entender realmente o que é uma análise gráfica.
Entenda isso, entenda que a dinâmica da análise gráfica ela é totalmente diferente de algo que talvez você já estudou, ou já viu, ou já aprendeu por aí. Entenda isso, a dinâmica ela é totalmente diferente. O aprendizado da movimentação, da técnica, que você pode chamar de melhor estratégia, é totalmente diferente. Estou vendo essa movimentação gráfica aqui, ó. Eu queria esperar um pouquinho ele chegar mais acima, mas eu vou entrar aqui mesmo, tá? Eu vou entrar ali por causa de uma movimentação que eu estou vendo aqui no gráfico. Cadu, é possível eu fazer uma entrada no gráfico sem eu me aproximar muito do candle? Sim, é possível. Tanto é que a minha entrada aqui, ó, eu nem estou olhando o candle. Pelo contrário, você iria falar para mim assim, nossa, um candle forte desse, você entrou contrário? Sim, eu entrei contrário. Porque eu estou vendo uma movimentação lógica, uma razão que está acontecendo no gráfico. Quando eu entro numa operação, anote isso aí, tá? Tem muita gente que fala assim para mim, Cadu, tem como você me ajudar nesse erro? Eu não entendi. Quando eu entro numa operação, eu tenho que saber o porquê que pode dar ruim. Ou eu já tenho que saber o porquê de dar bom. É para isso que a análise gráfica é estudada. Compreendeu? Compreendeu? Tá lá, ó. Mais uma entrada simples, tranquila, lógica. É para isso que a análise gráfica é estudada. Ela é estudada para o seguinte, eu não posso entrar nessa região, entrando nesse movimento de venda, se eu não sei o porquê de um loss, se eu não sei o porquê de dar bom. Porque se eu entrar aqui nessa região vendido e não sei o porquê de eu tomar um loss, significa que não teve razão na minha entrada, que não teve o porquê da minha entrada. Porque a análise gráfica nos ensina o quê? Ela nos ensina estratégias, vou colocar estratégias aqui para você entender. Ela nos ensina estratégia para a gente operar, um exemplo, suporte e resistência, para a gente operar tendências e sermos o quê? Lucrativos. Mercado aberto, mercado fechado, binárias, forex, índice, qualquer mercado. Então, a análise gráfica vai nos ensinar estratégias. Eu falo estratégia para você entender, porque na verdade ela nos ensina técnica para operar. Suporte, resistência, tendência e entendermos como ser lucrativos, porque a gente começa a fazer gerenciamento, a gente começa a entender a administração do que nós temos que ter como capital dentro da corretora, a gente começa a ver o mercado de outra forma, com disciplina, com aplicabilidade, a médio e longo prazo. A gente começa a entender o que é essa profissão. Não fica naquele oba-oba. Entende que nós temos que ser técnicos, não podemos ter falhas, por exemplo, em como operar um suporte e resistência. Por isso que eu chamo o suporte e resistência de avançado. Quando eu chego nessa região aqui, ó, olha só, eu tenho que entender o que o gráfico está fazendo. Eu tenho que entender o porquê que ele veio aqui e segurou nessa região. Eu tenho que entender qual é a movimentação lógica dele para ele fazer isso. Eu tenho que entender como a tendência está trabalhando para eu compreender a minha entrada, ou seja, são setores do gráfico. A única coisa que eu não tenho em OTC aqui é o volume. Eu não tenho um volume para me dar um filtro de entrada no valor financeiro, por exemplo, para um possível rompimento ou continuação de movimento. Eu não tenho isso. Mas o gráfico em si, com as regiões, tendência e os candles, já me dão todas essas informações. Eu só não vou ter o que aqui? O volume, para eu ter um pouco mais daquela aplicabilidade com mais exatidão. Mas isso não significa que eu não consiga operar. Pelo contrário, eu tenho muitos alunos aqui no treinamento que não utilizam volume, não gostam, porque também não precisam como filtro. Eu gosto, eu sou da escola que eu aprendi desde lá de meados de 2008 para cá a operar utilizando volume, então eu utilizo, eu gosto. Isso não significa que você não se torna lucrativo deixando de operar com volume, não. Porque o que você precisa de informação, os gráficos te entregam. Os gráficos estão ali. Tanto é que você viu
as entradas que eu fiz, ó, Euro JPY, uma venda bem feita aqui, GBP USD, uma compra nessa região onde eu podia fazer compra, USD ZAR, nessa venda onde eu podia fazer uma venda. Então você percebe que independe de eu ter volume ou não no gráfico aqui, eu consigo através da análise gráfica ou das estratégias de técnicas que ela nos apresenta, só para você entender, né, o que eu estou querendo dizer, que a gente pode ser muito lucrativo quando a gente sabe o que fazer, como operar um suporte de resistência, como operar a tendência, como saber o porquê que o gráfico vai subir, o porquê que o gráfico vai descer, como eu aprendo a operar opções binárias, quando eu aprendo como operar opções binárias, como operar o mercado de OTC. E os alunos também são assim, gente. Olha isso aqui, ó. Eu trago isso como referência para vocês entenderem que vocês podem ser lucrativos, assim como os alunos, tá? Deixa eu carregar aqui. Agora eu estou mostrando de outra forma. Olha isso aqui é o Wagner. Ó. Boa tarde, professor. Tudo bem? Olha aí a análise gráfica é vida. 9-2 em OTC. Tá lá, obrigado, Deus te abençoe. Com sempre muita saúde, paz e pode postar. Olha aqui, ó. Olha a sequência dele. O Wagner é um aluno que faz pouco tempo que está no treinamento e ele opera tanto o mercado aberto quanto o mercado fechado. Não tem tempo ruim para ele. O horário que ele tem para operar é o melhor horário para ele. Pronto, e acabou. Ele vai lá, ó, e faz o que ele tem que fazer. Um outro aluno aqui, vamos abrir aqui, deixa eu fechar a janela aqui. Olha só, esse aluno aqui, ele queria desistir. Aí ele falou assim, Cadu, vou tentar fazer só mais um curso, porque ele já tinha feito outros cursos. Inclusive, quando ele começou, ele falou assim, o módulo aqui não liberou para mim e tal. Eu falei, calma, Jailson o nome dele. Jailton, quer dizer. Você precisa rever o módulo. Mas eu já estudei isso e tal. Eu falei, não, Jailton, você não estudou. Você não sabe o que é análise gráfica. Você vai aprender, porque se você soubesse, você era lucrativo, você era consistente. E ele quase não ficou no treinamento, quase. E aí ele mostra aqui para mim, fala assim, boa tarde, professor. Para quem estava pensando em desistir, só treinamento mesmo, professor. Tá lá, análise gráfica é vida, obrigado pelos ensinamentos e Deus te abençoe. E dá uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 foram 13-2. 13-2. Sabe em que mercado? OTC. OTC. Por que você tem medo de operar OTC? Você fala que OTC faz isso, faz aquilo. Na verdade, você não sabe análise gráfica. Quem sabe análise gráfica não tem medo de OTC. Por quê? É só fazer o que o gráfico está fazendo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é o Gefael. É aluno novo também. O Gefael teve algumas dificuldades no começo, e eu sempre corrigindo ele, e ele sempre falando assim, mas por que isso? Eu explicar para ele, ele fala, mas não pode, mas porque ele também veio de outros ensinamentos. Eu falei, não, enquanto você não tirar toda essa coisa ruim que você aprendeu e aprender da forma certa, de um método certo, você não chega em lugar nenhum. E tá aí, ó. Olha só, Cadu, 3-0 hoje, domingo, que maravilha. Gráfico que me apresenta um OTC perfeito de entrada. Tá vendo como que a pessoa começa a enxergar as técnicas da análise gráfica, ou seja, a estratégia que poderosa para você operar a análise, seja gráfica, seja no mercado aberto ou OTC? O Gefael ele não conseguia ser lucrativo nem no mercado aberto, quanto mais em OTC. E dá uma olhada que sequência linda, ó. Porque ele veio de sábado, domingo em OTC fazendo suas entradas. Aí ele escreveu assim, nossa Cadu, agora para mim tá saindo os lucros, bem graças a você que me corrige tanto, que uma hora que a gente consegue, agora os resultados estão saindo. Dias por dias positivo. Olha isso, ó, dias por dias positivos, ou seja, não é um dia ou outro, são dias e dias positivos. Parece que operar cedo no OTC é melhor também. Tem muito mais lógica do que os outros horários. Olha aí a dica do Gefael para vocês, ó. Operar OTC pela manhã parece que tem muito mais lógica do que os horários. Na verdade, o OTC tanto faz o horário. O interessante é você chegar no gráfico uma hora que ele tem lógica e razão. E aí você vai operar com tranquilidade, porque você sabe o que o gráfico está fazendo. É simples dessa forma. Olha aqui, essa aqui é a Gisele, nossa aluna Gisele. A Gisele também tinha um receio de OTC, né? Quando ela não conhecia análise gráfica. Pelo que eu entendi, ela tinha um receio. Aí olha ela aqui, ó. Professor Cadu, bom fim de semana.
resultados e mais resultados. 5-0 em noite de OTC. E pode me chamar de Gisele. Tá bom, Gisele, vou te chamar de Gisele. Tá vendo? Olha que maravilha, ó. Fez entrada, perfeito, o gráfico sempre com marcações para entender o movimento. Perfeito, ó. Perfeita. 5-0, sem passar aperto, sem passar dor de cabeça, sem passar nervoso, gente. Quando você tem conhecimento, você passa nervoso? Não tem. Você não passa nervoso por quê? Porque você sabe o que está fazendo. Você sabe o que está fazendo. Gente, a pior coisa é você querer fazer uma coisa e não sabe como é que faz. Né? Eu passo muito por isso, por exemplo, para fazer comida, né? Às vezes eu fico com vontade de fazer certas coisas, mas eu nunca fiz, eu fico com receio. Por quê? Porque eu não sei fazer. Aí eu vou lá e faço a comida básica mesmo, que todo mundo sabe fazer, ou que a maioria faz bem feito. Por quê? Porque eu não tenho um profundo conhecimento em culinária para fazer algo tão extraordinário. Então eu vou naquele famoso feijão com arroz, eu vou na tranquilidade do que eu sei fazer. É a mesma coisa OTC, tem muita gente que fala assim, não, o OTC ele é temido, o OTC ele faz isso, o OTC não sei o que, mas nada. É porque a pessoa não tem conhecimento em análise gráfica, porque a análise gráfica ela nos ensina a só fazer o que o gráfico está fazendo. Então se o gráfico está fazendo aquele movimento, eu vou lá e faço com ele, pronto. Qual a dificuldade em fazer o que o gráfico está fazendo? Pode ser mercado aberto, pode ser OTC. Aí alguns falam assim, ah, Cadu, mas no finalzinho ele mudou, ele virou, ele remexeu lá no lugar, eu tomei um loss. É porque o gráfico estava com volatilidade, muito pavio. É claro, essa observação você tem que fazer antes de operar. Porque você tem que saber se o gráfico está bom, com a técnica que você tem conhecimento, com a estratégia que você já tem na sua cabeça, se ele está bom ou não. Entendeu? Isso você vê antes de apertar o botão. A análise gráfica te ensina a apertar o botão com razão. A você ter a ideia de saber o porquê de dar bom ou o porquê de dar ruim. Conseguiu compreender? Conseguiu entender? Então, a melhor estratégia para operar OTC, suporte e resistência avançado, é você ter conhecimento técnico em análise gráfica. Eu falo estratégia para você entender que estratégia para mim, quando você fala, algumas pessoas me procuram, Cadu, eu precisava definir um operacional, uma estratégia. Quando ele fala isso, eu sei que na verdade ele não tem técnica, ele não tem conhecimento técnico. Então é o conhecimento técnico que para mim é a mesma coisa que estratégia ou operacional. Quando se tem conhecimento técnico, se chega onde quer com os resultados que quer. Tá bom? Vou ficando por aqui. Desejo a você uma semana maravilhosa, uma semana de ótimos trades. O mês iniciando a partir de amanhã, né? Cuidado com o mar da primeira semana do mês, geralmente muita pressão no mercado, muita entrada de volume no mercado. Fique esperto. Você quer aprender? Você está cansado de apanhar desse mercado? Quer aprender de uma forma correta? Vem para o treinamento. Aproveita a super promoção aí, ó. O link está na descrição do vídeo ou no banner do canal. Entre em contato comigo pelo Instagram, tá? Fica perdendo tempo na vida não, fica comendo bronha, como diria lá no passado quando eu era criança. Quando a pessoa ficava meio perdida na vida, a gente falava assim, fica aí comendo bronha, rapaz, toma atento na vida, né? Não sei se na sua região é assim também, mas a minha era. Então, vamos estudar, vamos aprender e vamos desenvolver a nossa técnica dentro desse mercado que é maravilhoso, que pode ser capaz de te dar uma liberdade, tempo de vida, qualidade de vida e saber o que você quer pra frente aí e conquistar, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!